Olá, sou a doutora Viviane Campos, médica dermatologista e empresária e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje quem está nos filmando é uma cineasta incrível, Dona Dias, a quem agradeço muito. O nosso convidado muito especial veio do Rio de Janeiro, Luiz Duarte. Satisfação muito grande, viu? Prazer enorme estar aqui. Você tem uma energia contagiante. Obrigado. E uma vivência espetacular. Obrigado. Luiz, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como a paixão pelo cinema, né? A sétima arte entrou na sua vida. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Minha vida inteira é feita no Rio de Janeiro. A minha infância foi lá em Vila Isabel, né? Perto do Engenho Novo, no sopé do Morro do Macaco. Na época que a coisa do morro ainda era uma coisa romântica, que não tinha essa violência que tem hoje em dia, né? Tanto que eu garoto, eu subia, descia o morro lá para soltar pipa lá em cima, eu convivia com o pessoal que morava. Jogava bola lá com o pessoal? Jogava bola com o pessoal, subia o morro, entrava nas vielas, atravessava os barracos, aquela coisa toda. Tinha aquela coisa melancólica de 6 horas da tarde, o pessoal tocava bandolim. Tudo seguro, né? Tudo seguro. E atrás da rua que eu morava tinha o Cinema Santa Alice, que sinceramente eu não sei nem se ele ainda está de pé, né? Porque muitos cinemas foram transformados em igrejas no Rio de Janeiro. Exato. Né? Mas o pessoal lá desse cinema tinha quem passava os filmes, né, os projetistas, eles tinham mania de pegar trechos do filme, que é o que arrebentavam, não sei o que, e jogavam pela janela. E eu sempre catava no chão, quando passava. Os fotogramas. Será vai ter? Eu já ia procurando. Legal. Né? Porque me fascinava muito olhar aquela tripa, né, com os fotogramas, e eu percebi que entre um fotograma e outro tinha uma ligeira diferença, assim. Né? Eu não entendia era o que era aquilo, né? Isso. Que era do movimento, mas eu não entendia como é que aquilo fazia acontecer. Você vê só um quadro daquilo, enfim, né? Que só fui aprender isso anos depois. Né? Mas aquilo ali já me pegou. Eu acho que na arte, seja ela qual for, né? Eu acho que esse período da infância e da adolescência é um período muito importante, porque se uma coisa te atravessa assim como paixão, que te causa um negócio, aquilo ali vai ficar contigo a vida inteira. É verdade. Né? Vira uma marca, assim, uma coisa, você pode até não trabalhar com aquilo, mas aquilo ali passa a ser uma paixão sua. Sim. Né? Então, eu tinha isso com a coisa do cinema. Então, eu colecionava. Tanto que, quando eu vi o filme O Cinema Paradiso, eu falei, não. Você se viu lá, né? Eu não posso mais fazer esse filme, eu não posso mais contar essa história desse jeito. Vou falar, copiou lá É verdade. Eu não posso mais. Mas eu vivi aquilo, eu guardava aquele, tinha uma caixa que eu guardava aquele negócio todo ali, né, aqueles trechos de filme, eram faroeste, eram filmes era trecho do Charlie Chaplin, né? Tinha muito, passava muito Charlie Chaplin naquele cinema ali. Ok. Usava até o Charlie Chaplin como uma espécie de antecedendo, porque o Charlie Chaplin fez muitos curtas. Assim, exato, né? Perfeito. Então ele passava o Charlie Chaplin antes de apresentar o filme que tinha que rolar, né? Que ia acontecer. Né? Então, assim, então esse foi um primeiro impacto. Né? A gente vai dar um salto aí muito grande nessa história, né? Eu saindo de 8, 9, 10 anos para 12, 13. Ok. E aí eu fui morar na Tijuca. Né? E minha mãe, ela passou a frequentar uma igreja lá chamada Igreja São Francisco Xavier. Que essa igreja era dirigida, né, pelo Monsenhor Vital, que ele chamava. Né? E ele era um padre extremamente progressista num ambiente de ditadura militar. Ok. Né? E ele permitiu que
que um pessoal de esquerda braba criasse lá dentro da igreja, num salão da igreja, um cineclube que eles deram lá no Cineclube do Glauber Rocha. Interessante. Né? Então, e esse cineclube tinha por princípio, toda semana eles passavam um filme. Podia ser um filme do próprio Glauber Rocha, como poderia ser um filme do Godard, enfim. Né? Ok. E depois dos filmes eles sempre faziam uma discussão de 2, 3 horas. Interessante. Né? Não, e que legal que permitia que você estivesse lá escutando também. Então, assim, não, mas eu fui de bicão. Porque aí o pessoal era 20, 21, 30 anos. Né? Para você ter ideia, um dos grandes coordenadores do Cineclube Glauber Rocha daquela época, né? Só anos depois eu fui rever, e foi uma coisa muito, eu acho uma pessoa muito querida, que é o Marco Aurélio Marcondes, né? que é um cara que nunca abandonou o cinema, durante um período grande ele chegou a dirigir Rio Filmes, ele chegou durante anos a trabalhar com distribuição de cinema. Interessante. Né? Naquela época, eu não sei quantos anos o Marco Aurélio Marcondes tinha, mas já era perto de 30 anos de idade. Assim, né? E aí eu fui de bicão. Eu quero ver esse negócio aí. E deixava. Então virei uma espécie de mascote do grupo. Né? E ali, para mim, foi muito importante aquilo, porque não só tinha discussão do cinema, dos filmes, como tinha coisa ideológica também. Você tinha a discussão política. A discussão política, né? Então, eu de uma idade bem tenra, eu passei a ter contato com essa coisa. E, ao mesmo tempo, o pessoal arrumou lá uma moviola, né? E arrumaram um projetor também de 8mm, porque esse projetor projetava os filmes com 16mm. Arrumaram um projetor de 8mm e arrumaram uma moviolinha de 8mm. Para quem quisesse fazer alguma coisa, usar inclusive a moviola para montar os filmes de 8mm. E aí, eu muito bicão na época, eu resolvi fazer uma coisa, demorava 3 minutos, um rolinho de filme de 8mm. E era caro, né? Era caro, né? E eu fiz uma coisa lá mas uma coisa muito de criança fazendo um negócio. Eles chamavam Super 8, né? Chamava Super 8. 8mm, né? Isso. Durava 3 minutos cada filme, vinha numa caixinha ali. E aí eu peguei e fiz uma animação lá, porque eu vi essa coisa de stop motion, eu falei, eu quero fazer um negócio com stop motion. Aí eu fiz uma coisa com stop motion, mas uma coisa muito de criança. Né? E foram projetar. Teve um dia que foi projetar esse filme que eu fiz. E foi muito interessante porque rendeu uma discussão de 2 horas o filme que eu fiz. Que legal. Batendo muita palma para mim e tal. Mas assim, hoje em dia tem essa leitura, era uma mascotinha, né? O pessoal estava vendo uma criança, né? Sim, mas já foi um incentivo bom. E aí, né, eu lembro que naquela época elas chegaram para mim e falaram assim, Luiz, olha só, tem um festival em São Paulo, posso levar seu filme para lá? Eu falei, claro, pode levar. Nunca mais vi o filme, isso já é uma pena. E você ficou sem cópia também? Não, só não tinha, imagina, ter cópia de filme Super 8, uma coisa que ninguém fazia na vida, né? Então, ali, e durante muitos anos a gente ficou né? E você tinha vontade de fazer o filme? Tinha, né? Muita vontade de fazer um filme. Mas eu logo cedo me envolvi muito, né, com teatro, né? E com a música, na verdade, porque a música eu comecei a aprender muito cedo, né? E aí houve esse afastamento, até porque eu acho que teve uma repressão grande lá dos militares na época, e o Cineclube do Glauber Rocha acabou acabando. Mas a gente ficou lá muitos anos. Né? E aí, então, eu passei a ficar muito dedicado à música e ao teatro. Ok. Né? Nós vamos ter até uma entrevista específica sobre. Uma parte da minha vida
totalmente dedicado a isso, assim, muito grande, e afastado do que a gente chama do audiovisual, do cinema, né? Dessa coisa toda. Né? Eu só fui retomar o audiovisual, né? na condição de roteirista, quando o Rui Guerra me chamou para escrever um filme com ele. Que bacana, Né? legal. E foi muito interessante que virou uma parceria muito louca, né? Porque a gente escreveu a história em determinado... tinha uns buracos na história. Ah, A nossa história já tinha uns buracos, nosso roteiro tinha uns buracos. E o Rui, ele era muito amigo, o Gabo, né? Morreu, né? Autor de 100 anos de solidão. isso. Né? Então, o Rigueira, ele era muito amigo do Gabriel Garcia Marques, né? Escreveu 100 anos de solidão, um grande escritor, enfim, prêmio Nobel de literatura e tal. E a gente chegou no ponto desse roteiro que tinham vários buracos, assim, que a gente não conseguia fechar. E aí foi muito interessante que o Rui teve que viajar para Cuba, né? E ele ficou junto lá durante muitos dias com o Gabriel Garcia Marques, e comentou que a gente estava escrevendo esse filme aqui no Brasil, tá. E aí, o Gabriel só viu assim, teve um dia que estavam lá fumando charuto, o Gabo estava na rede, né, tomando uísque, não sei o que. O Gabo virou pro Rui e falou assim: Rui, me conta aquela história lá de novo, lá do não sei o que, não sei lá. Aí ele contou e falou: aqui, nesse momento aqui, a gente não sabe o que vai fazer com a personagem. Agora, aí foi pulando as partes. Aí o Gabriel pegou e falou assim: vamos arrumar essa história aí. Então aí o Gabo pegou e foi fechando todos os buracos, os nós. Ele levou o personagem mais. Ele foi criando as justificativas que faltavam para determinadas situações acontecerem e tal, e foi fechando as lacunas, os buracos. Então, eu acabei virando parceiro do Gabriel Garcia Marques. Interessante, perfeito. A distância, né? Então, eu tenho comigo em casa uma coisa muito querida, né? Eu fico pensando, o que eu faço com isso, né? Porque quando o Rui voltou de viagem, ele falou assim: Luiz, tem um presente aqui para você, né? Porque nossa história está fechada. Certo. Aí eu falei: E quem está contando a nossa história é o Gabriel Garcia Marques. Então ele me entregou uma fita cassete com o Gabriel Garcia Marques contando a nossa história, onde parceiro eu, o Rui e o Gabriel Garcia Marques. Certo. Eu tenho esse cassete lá em casa com a voz do Gabriel Garcia Marques. Que bacana. Eu penso, o que eu posso fazer com isso? Porque é um documento, uma coisa importantíssima, né? Uma coisa muito bacana, né? Então, e aí, na sequência disso, né, toda, os anos 90 começam, né, e eu sempre com vontade, né, de voltar para o audiovisual, de voltar a mexer com essa coisa, né? E aí eu ganhei um edital, né, para manter uma televisão no ar em Brasília. É uma televisão, um projeto do Ministério dos Transportes, com parceria do Sesc Sanat e tal. Aí eu tive que abrir uma produtora especificamente para esse projeto. Entendi. Você levou um susto, né? Aí eu saí do nada para um negócio gigante, porque no espaço de 2, 3 meses eu passei a ter 150 funcionários para fazer funcionar aquilo. Eu tinha que manter uma TV no ar. Sim. E escrevendo roteiro e tudo. Então eu tinha 150 pessoas. Assim, eu criei uma equipe de roteiristas, criei 5 equipes de produção, cada equipe com uma câmera. O duro é a unicidade de linguagem, né? Você tem que se profissionar tudo. Né? E aí foram 7 anos fazendo isso, direto, sem parar. Mas foi uma experiência incrível, muito né? Grande, muito grande. Agora, você não podia ficar doente, né? Não podia. E não pegou férias também, né? E a gente não podia também assim, né? Porque a gente chegou numa situação, você vê, que todo ano tinha uma renovação do contrato, né?
E todo ano eles renovavam o contrato. Mas tinha aquela coisa, vamos renovar o contrato. Porque cada vez que renovava o contrato, era para produzir material novo. Produzir material original. Né? Então você tem uma empresa onde as pessoas que começam com você tem 150 funcionários. Tem gente que ali começou a namorar ali. Interessante, tá certo. Casaram, tiveram filhos. Você tem ideia? Sim, 7 anos sim. é um tempo grande. Exato. Né? E aí todo mundo tinha essa coisa. Né? E eu tinha uma preocupação, né, assim, se faltasse esse cliente, o que ia fazer com aquilo ali? Verdade. Porque o aluguel era muito caro, os Sim, espaços que a gente perfeito. estava, eram 2 andares, eram 150 pessoas ganhando salário, com 13º, com toda essa coisa. Né? Eu sempre fui muito assim, cri-cri, assim, com quem era funcionário meu, de ter todas as regalias, todos os direitos, ser bem pago e tal. Então, quando estava próximo à renovação, você preocupava. Eu sempre fui, assim, o empresário às avessas, assim, né? Eu não queria tudo para mim. O pessoal tinha que ficar feliz, né? Tinha que manter bem a família, não podia estar no gargalo, isso não podia ter um funcionário assim, né? Eu tenho um luxo que eu considero muito grande, porque anos depois eu fui ter uma escola também, aconteceu a mesma coisa, né? Eu nunca tive uma ação trabalhista. Que bacana. Com esse mundaréu de gente trabalhando, nunca tive. Então isso para mim é uma... É fácil você ter uma ação trabalhista. Verdade. Uma coisa fácil, né? Eu nunca tive uma ação trabalhista. Então isso para mim é um trunfo muito grande assim, nesse nível, né? Então, porque você tem que zelar com quem trabalha com você. Lógico. Você tem que proteger, você tem que ser... Você que manda, você tem mais responsabilidade ainda. Exatamente. Com quem é subalterno ao seu. Sim. E você conseguiu vender tudo lá, Luiz? Depois? Oi? Instalações? Você conseguiu vender as instalações depois? Não, era tudo alugado. Tá, ok. Perfeito. Era tudo alugado. Nós depois compramos câmeras, que foi uma burrice que a gente fez muito grande, que nós compramos câmeras betas muito grandes, muito boas e tudo mais, mas no período que já estava pertinho da transição para o digital. Ok. Mas não tem jeito, tem coisa que tem que fazer. Mas aí aconteceu um momento crítico, muito sério. Né? A Raquel, que é minha mulher, que é uma grande produtora, uma pessoa maravilhosa, ela que fazia esse trabalho de todo ano, fazer a renovação do contrato da coisa. E aí, ela de Brasília me ligou e falou assim, Luiz, estou indo para o Rio agora e não renovamos o contrato. Vamos reunir todo mundo no salão da empresa, 150 amontoados, para dar notícia que acabou. Certo, ok. Entendeu? Você fala assim, mas você não tentou conseguir outros clientes nesse período de 7 anos? Tentei. Primeiro que é muito difícil vender um projetinho do institucional. Verdade. Aí quando você consegue vender, por exemplo, vou dar um exemplo, cara, em determinado ano eu consegui vender um projeto para a Petrobras, para fazer um negócio para eles lá. Aí, eu acho natural. O cara é o cliente desse institucional, ele quer toda a atenção do mundo para ele. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, aquilo ali tem que rever o roteiro 10 vezes, tem não sei o quê, reunião para isso, reunião para aquilo, não sei o quê, acompanhamento, não sei o que lá, e isso e aquilo. Quer dizer, eu produzia por dia, de 8 horas da manhã às 6 da tarde, editado. Puxa vida, trabalhão, né? Era uma pilha de fita beta, certo, que ia de DHL para Brasília, todo dia do Rio de Janeiro para Brasília. Entendi. Para manter lá a TV. Certo. Você imagina a quantidade que eu fazia finalizado por dia. Não tinha desculpa, você que E mandar. eu já estava com um mês com aquele trabalho dele, não conseguia finalizar por conta que, não sei o que lá, vamos usar isso aqui, não gostei ainda desse pedaço. Aí, não tem condição. Isso por um dinheiro que era um dinheiro que não dava nem para pagar o aluguel direito dos 2 andares que a gente tinha lá no Flamengo. Entendeu? Aí eu cheguei até para a hora que aconteceu um balacobaco aqui,
Acabou tudo, porque Sim. não tem como, a gente tem que ter um outro cliente daquele tamanho para justificar Exato. aquela produtora com 150 funcionários, entendeu? Certo, entendi. Então, eu já sabia disso. A Raquel já sabia também disso. Então, quando ela deu a notícia, olha, não renoveu o contrato, aí foi uma choradeira, coisa horrível. E as produções aí depois disso, como começou isso? Né? Você atrás das câmeras aí e tal. Então, eu peguei para fazer, inicialmente, documentário. Né? Foi uma oportunidade que aconteceu na minha vida, um vínculo meu com a UESC, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E comecei a fazer documentários científicos com uma pegada que não se vê normalmente nesses filmes que mexem com bicho, com coisa. Porque você tem muito essa linguagem assim, né, de mostrar o bicho na África, andando. Sim, né, exato. o leão comendo búfalo e tal, não sei o que lá. Né? Mas você vê um filme onde os pesquisadores são personagens, montando a rede para pegar o bicho, a técnica da rede, e aí pega os pássaros, aí pega os pássaros, aí pega na mão, aí injeta líquido para fazer o pássaro regurgitar, para você colher o material do que ele comeu, do que ele comeu. E tarará, e mede ele, e anilha, isso, aquilo, e mede. Então, eu comecei a fazer trabalhos de documentários científicos durante muitos anos. Comecei a fazer esses documentários por volta de 98, 99. Ok. E aí foi embora, até tempo eu faço, assim, né? Que legal. E eu tenho muito prazer de fazer, que eu vou para o meio do mato. Mas teve esse período, desse início da década da primeira década do ano 2000, até 2010, 2000, aí foi frequente mesmo. Né? Eu fiz, eu acho que tem mais de 60 documentários. Parabéns. De ambientais. Certo. Ô Luiz, e você assiste também filmes de outros diretores, assim, para ver a linguagem e o olhar do cinema? É claro, né? Assim, eu sempre fui um fanático de assistir filme, um devorador de filme, não só de cinema. Certo. Né? Lá onde eu morava na Tijuca, como eu falei, tinha vários cinemas, não sei quantos eram, mais de 10 cinemas assim, na Praça Santa Pena. Eu via todos os filmes, não tinha aquilo que eu não visse, via todos os filmes. Né? E depois com o videocassete, então, que trouxe uma facilidade muito grande de a gente ver, né? Eu pegava mais filmes na locadora do que eu dava conta de assistir. Certo, entendi. Né? Eu devolvi os filmes sem ter muitos, eu devolvia sem ver. Ô Luiz, e teu último projeto agora, qual que é? Esse é o projeto que eu finalizei, agora que eu estou na fase de correr atrás da distribuição, que foi um longa-metragem. Ok. Né? Não foi uma longa-metragem que eu fiz independente, na guerrilha, e foi um trabalho muito interessante, porque nós estamos falando da virada de 2018 para 2019, né? Onde a gente já vinha de uma dificuldade muito grande, porque o Temer, ele na época, ele tentou acabar com o Ministério da Cultura, mas não conseguiu, porque teve uma reação muito grande da classe e tal, e não conseguiu, né? Mas, quando virou e o Bolsonaro foi eleito, aí uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Transformou a cultura numa secretaria. Tá. Né? E ali ele foi um combatente, assim, foi um inimigo dos artistas, né? Assim, sempre, Bolsonaro. Né? E só que a gente não tinha ideia, quer dizer, a gente tinha ideia, quem tinha um olhar minimamente crítico sabia que o Bolsonaro ia ser uma figura muito triste para o Brasil. A gente só não sabia que ele ia ser tão terrivelmente o que foi. Então, nesse período, eu tinha um patrocinador, que aí quando o Bolsonaro entrou, eu perdi, porque não tinha mais como a coisa da Lei Rouanet e tudo mais. Mas conseguiu finalizar o filme todo?
Consegui. Ah, que Consegui. bom. E eu fiz um filme com 50 atores. Que legal. Com 50 atores, que eu dei aula para eles. Eu criei uma companhia de E atores. o nome do filme, qual foi? Chama Looping. Ah, tá, Chama Loop, Looping. tá. A ideia do loop mesmo, né? Tá. O filme começa, tanto que a última cena é quase que uma repetição da primeira Ok, cena. entendi. Legal. Paulo, Bem ô bacana. Luiz, nós estamos aí nos instantes finais, tá? E nós vamos ter outra entrevista com você sobre teatro e sobre música, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, gratidão, tá? Abraço. Obrigado, viu? Obrigado, Ok. obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico Luiz Duarte e também a nossa querida Luana Dias, que gentilmente fez essa gravação espetacular. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.